Meu filho esvaziou as economias que eu e minha esposa juntamos durante 42 anos de trabalho duro por causa de uma namorada golpista. Estamos falando de R$ 480 mil que simplesmente desapareceram da nossa conta. Mas espera até você ouvir o que meu neto de apenas 16 anos fez para recuperar tudo e colocar essa mulher na cadeia. E aconteceu há apenas 3 meses atrás. Passei semanas sem conseguir dormir direito depois que descobri tudo. E hoje vou compartilhar cada detalhe com vocês, porque preciso tirar isso do peito. Acreditem, vocês não vão acreditar no nível de manipulação que essa mulher conseguiu fazer. Meu nome é Roberto, tenho 65 anos e sempre fui conhecido na família como o cara certinho, aquele que planejava tudo nos mínimos detalhes. Trabalhei como gerente de loja durante toda a minha vida e minha esposa, Helena, foi professora por 38 anos. A gente nunca teve luxos, mas sempre viveu com dignidade e juntando cada centavo, pensando na aposentadoria. Nosso filho único, o Fernando, sempre foi um bom menino. Formou-se em administração, conseguiu um emprego decente, casou-se jovem e nos deu um neto maravilhoso, o Gabriel. Mas há 5 anos, o casamento dele acabou. A ex-esposa ficou com a custódia do Gabriel e o Fernando mergulhou numa depressão que me partiu o coração ver. Durante 3 anos, ele mal saía de casa. Engordou 20 quilos, perdeu o emprego e passou a morar conosco de novo. Eu e a Helena ficávamos acordados à noite conversando baixinho, preocupados, sem saber como ajudar nosso filho a sair daquele buraco. Foi o período mais difícil que enfrentamos como pais, vendo ele assim, destruído. Até que há 1 ano e meio, o Fernando conheceu a Camila num aplicativo de namoro. No começo, achei que era exatamente o que ele precisava. Ela parecia atenciosa, sempre sorridente, e o Fernando voltou a ser aquele menino alegre que eu conhecia. Ele emagreceu, arrumou um emprego novo, começou a sair de casa arrumado e cheiroso. Parecia um milagre. A Camila tinha 32 anos, era bonita, bem vestida e dizia que trabalhava como consultora de empresas. Ela falava de viagens internacionais, de clientes importantes, sempre com aquele jeito confiante que impressionava. O Fernando estava completamente apaixonado e confesso que eu também caí no papo dela. Parecia uma mulher de sucesso, sabe? Mas aí começaram os primeiros sinais estranhos. A Camila nunca tinha dinheiro na hora de pagar as contas quando saíam. Sempre tinha uma desculpa. O cartão estava bloqueado. O banco estava processando uma transferência internacional. O cliente atrasou o pagamento. E o Fernando, coitado, sempre pagava tudo sem reclamar. Depois de 6 meses de namoro, ela apareceu com uma história de que precisava de R$ 50 mil emprestados para fechar um negócio que ia render muito dinheiro. Disse que era uma oportunidade única, que em 3 meses devolveria o dinheiro em dobro. O Fernando veio me pedir o dinheiro emprestado e eu, como um idiota, acreditei e emprestei. 3 meses viraram 6, 6 viraram 9 e nada de dinheiro. Sempre tinha uma desculpa nova. O sócio sumiu, o contrato atrasou, o dinheiro estava preso na justiça. Mas ela continuava aparecendo com roupas caras, bolsas de marca, unhas feitas toda semana. Eu comecei a desconfiar, mas o Fernando defendia ela com unhas e dentes quando eu tocava no assunto. Foi aí que veio o golpe de misericórdia. Há 4 meses, num domingo de manhã, a Camila apareceu na nossa casa chorando desesperada. Disse que a mãe dela tinha descoberto um tumor no cérebro e precisava de uma cirurgia urgente que custava R$ 200 mil. Ela trouxe até uns papéis de hospital que pareciam reais, com carimbos e tudo. O Fernando estava desesperado. Ele me implorou de joelhos, literalmente de joelhos na sala, para ajudar a salvar a vida da mãe da namorada dele. Disse que ia me pagar de volta mesmo que levasse o resto da vida. A Helena chorou junto, porque ninguém quer ver uma mãe morrer por falta de dinheiro, né? Então tomamos a decisão mais burra das nossas vidas.
Transferimos 230 mil reais da nossa poupança diretamente para a conta da Camila. Era praticamente metade de tudo que tínhamos guardado. Assinamos até um contrato bobo que ela trouxe pronto, dizendo que ia pagar em parcelas depois da recuperação da mãe. Achei estranho ela já ter o contrato pronto, mas o desespero do meu filho me fez ignorar os sinais. Uma semana depois, ela sumiu. Simplesmente desapareceu. Bloqueou o Fernando em tudo, WhatsApp, Instagram, telefone. Foi como se ela nunca tivesse existido. O Fernando entrou em pânico e foi até o endereço que ela tinha dado. Sabe o que ele encontrou? Um prédio comercial abandonado. Ela nunca morou lá. Mentira. Tudo mentira desde o começo. Quando caiu a ficha de que fomos vítimas de um golpe elaborado, o Fernando teve um colapso nervoso. Passou 2 dias trancado no quarto sem comer, sem beber água direito, só chorando e murmurando que tinha destruído a família. Eu precisei chamar um médico em casa porque tive medo de que ele fizesse alguma besteira consigo mesmo. A Helena teve uma crise de pressão alta e precisou ser internada por 3 dias. Ver ela naquela cama de hospital, com aquele olhar perdido, sabendo que nosso futuro tinha sido roubado, foi a pior sensação da minha vida. Eu me sentia impotente, velho, burro. Como eu não vi que aquela mulher era uma golpista profissional? Fizemos boletim de ocorrência, mas o delegado foi sincero conosco. Disse que casos assim raramente são resolvidos porque os golpistas usam laranjas, documentos falsos, contas em nome de terceiros. Ele disse que ia tentar, mas para não criar muita esperança. Foi como levar um soco no estômago ouvir aquilo. Nosso dinheiro tinha ido embora para sempre. O clima em casa ficou horrível. O Fernando não conseguia me olhar nos olhos. Ele parou de comer direito de novo, perdeu o emprego novo porque não conseguia se concentrar e voltou para aquele estado depressivo pior do que antes. Eu tentava não demonstrar, mas por dentro estava fervendo de raiva, de decepção, de medo do que ia ser da gente agora. Foi quando o Gabriel, meu neto, apareceu lá em casa numa sexta-feira depois da escola. Ele tinha acabado de completar 16 anos. Era super inteligente, sempre mexendo no computador, aquele tipo de adolescente que entende de tecnologia. Ele percebeu que algo estava muito errado e sentou comigo na varanda para conversar. Eu contei tudo para ele, cada detalhe sórdido daquela história. Esperava que ele ficasse bravo com o pai, mas sabe o que o Gabriel fez? Ele me abraçou e disse: "Vovô, eu vou ajudar vocês a pegarem essa mulher." Achei fofo, mas não levei muito a sério na hora. O que um garoto de 16 anos poderia fazer que a polícia não conseguia, né? Mas o Gabriel não estava brincando. Ele me pediu todos os dados que tínhamos, nome completo dela, CPF que estava no contrato, número de telefone antigo, print de conversas, fotos, tudo. Ele pegou o notebook dele e começou a fazer uma pesquisa que parecia coisa de filme. Eu ficava ali, do lado, só observando, sem entender metade do que ele estava fazendo. Ele descobriu que o nome Camila Rodrigues que ela usava era falso. O CPF no contrato era de uma pessoa que tinha morrido há 3 anos em outro estado. Ele entrou em grupos de vítimas de golpes na internet e descobriu que existiam outras 5 pessoas que tinham sido enganadas pela mesma mulher, mas com nomes diferentes: Juliana, Patrícia, Fernanda. Cada vítima tinha uma história parecida. Ela se aproximava de homens recém-separados, vulneráveis emocionalmente, ganhava a confiança deles e aplicava golpes financeiros usando histórias trágicas de família. O padrão era sempre o mesmo. Uma das vítimas tinha perdido 120 mil reais, outra 80 mil. Ela já tinha roubado mais de 600 mil reais no total. O Gabriel criou um perfil falso de homem recém-divorciado no mesmo aplicativo de namoro onde o Fernando tinha conhecido ela. Usou fotos de banco de imagens, criou uma história convincente e começou a procurar por ela. Demorou 2 semanas, mas ele encontrou. Ela estava usando outro nome agora, Amanda Silva. Mesmas fotos, mesmo sorriso, mesma lábia.
Ele começou a conversar com ela pelo aplicativo. Fingiu ser um empresário de 40 anos que tinha acabado de se separar e estava herdando uma grana boa da família. Ela mordeu a isca na mesma hora. Começou com aquela conversa toda carinhosa, querendo saber da vida dele, dizendo que também estava passando por um momento difícil. O roteiro dela era sempre igual. O Gabriel marcou um encontro com ela, num shopping center movimentado. Mas antes disso, ele fez algo genial. Entrou em contato com todas as outras vítimas que tinha encontrado nos grupos e convenceu elas a fazerem boletim de ocorrência usando o CPF verdadeiro dela que ele tinha descoberto. Com vários BOs, o caso ganhou outro peso na delegacia. No dia do encontro, o Gabriel não foi sozinho. Ele combinou tudo com a polícia. Levou um investigador disfarçado que ficou numa mesa próxima. Também levou o pai dele, meu filho Fernando, que ficou escondido numa loja observando de longe. A ideia era fazer ela se entregar sem perceber, conversando naturalmente e admitindo os golpes sem saber que estava sendo gravada. A golpista apareceu no horário marcado. O Gabriel me contou depois que o coração dele estava disparado, mas ele manteve a calma. Começou a conversar com ela normalmente, deixou ela fazer todo o teatro de mulher carinhosa e interessada. Depois de meia hora, ele começou a fazer perguntas específicas sobre investimentos e oportunidades de negócio. E ela caiu direitinho na armadilha. Começou a falar sobre uma consultoria fantástica que ela fazia, sobre oportunidades únicas de investimento, sobre como ela poderia ajudar ele a multiplicar o dinheiro rapidamente. Tudo sendo gravado pelo celular do Gabriel, que estava estrategicamente posicionado na mesa. Ela estava tão confiante que nem desconfiou de nada. Quando ela começou a falar sobre um suposto problema de saúde da mãe que precisava de ajuda financeira, o Gabriel deu o sinal. O investigador se levantou, se identificou e deu voz de prisão nela ali mesmo, no meio da praça de alimentação. A cara de choque dela foi impagável. Ela tentou correr, mas foi contida na hora. O Fernando saiu da loja onde estava escondido e veio confrontar ela. Ele estava chorando, tremendo, mas conseguiu olhar nos olhos dela e perguntar como ela teve coragem de fazer aquilo. Sabe o que ela respondeu? Nada. Ficou em silêncio absoluto, com aquela cara dura de quem não sente remorso nenhum. Aquilo me deu calafrios quando soube. Na delegacia, com todas as provas que o Gabriel tinha reunido, mais a gravação do flagrante, ela não teve como negar. Além dos nossos 230 mil, descobriram que ela tinha movimentado quase R$1 milhão no último ano usando contas de laranjas. Ela fazia parte de uma quadrilha especializada em golpes virtuais e afetivos. O advogado que contratamos explicou que, por causa do volume de vítimas e das provas robustas, o caso dela seria julgado rapidamente. Ela foi indiciada por estelionato qualificado, associação criminosa e uso de documento falso. A fiança foi negada porque ela representava risco de fuga. Ela ia ficar presa até o julgamento. Mas a melhor parte ainda estava por vir. A polícia conseguiu rastrear parte do dinheiro que ela tinha roubado. Descobriram contas bancárias, aplicações financeiras, até um apartamento pequeno que ela tinha comprado com dinheiro das vítimas. O juiz bloqueou tudo e determinou que os bens fossem leiloados para ressarcir as vítimas proporcionalmente. Levou 2 meses de processo burocrático, mas conseguimos recuperar R$183 mil dos 230 mil que tínhamos perdido. Não foi tudo, mas foi muito mais do que a gente esperava recuperar. Quando vi aquele dinheiro caindo na nossa conta novamente, eu chorei feito criança. A Helena chorou, o Fernando chorou. Foi libertador. Mas sabe quem foi o verdadeiro herói dessa história? Meu neto Gabriel. Aquele garoto de 16 anos fez o que a polícia sozinha não conseguiria fazer tão rápido. Ele usou a inteligência dele, a tecnologia, a criatividade e principalmente a coragem para enfrentar uma criminosa perigosa.
Ele salvou o futuro da família inteira. Hoje, 3 meses depois de tudo isso, as coisas estão voltando ao normal lá em casa. O Fernando voltou a trabalhar, está fazendo terapia para lidar com o trauma de ter sido manipulado daquele jeito e está reconstruindo a relação com o filho dele. A Helena está bem de saúde e voltou a sorrir. E eu aprendi uma lição valiosa sobre confiar, mas também verificar. A golpista foi condenada a 8 anos de prisão. Todas as vítimas que o Gabriel encontrou também conseguiram recuperar parte do dinheiro perdido. Alguns recuperaram mais, outros menos, mas todos ficaram gratos pelo trabalho investigativo que meu neto fez. Ele virou meio que um herói entre esse grupo de pessoas que foram enganadas por ela. Eu abri uma poupança em nome do Gabriel e coloquei R$20 mil lá dentro como forma de agradecimento pelo que ele fez. Quando ele completar 18 anos, vai ter esse dinheiro para começar a faculdade ou fazer o que quiser. Ele merece cada centavo. Sem ele, eu e a Helena estaríamos completamente quebrados hoje, sem esperança nenhuma de aposentadoria digna. Essa experiência mudou completamente a forma como vejo as relações humanas e a internet. Aprendi que golpistas não têm cara de golpista. Eles são profissionais da manipulação, estudam psicologia humana, sabem exatamente quais gatilhos apertar para fazer as pessoas confiarem neles. Eles se aproveitam da vulnerabilidade emocional das vítimas de um jeito cruel e calculado. Se você está me ouvindo agora e passou por algo parecido, ou conhece alguém que está num relacionamento que parece bom demais para ser verdade, presta atenção nos sinais. Pessoas que sempre precisam de dinheiro emprestado, que têm histórias dramáticas acontecendo toda hora, que isolam você da família, que não apresentam amigos ou familiares reais, são bandeiras vermelhas gigantes. E para os jovens que estão assistindo isso, vocês têm um poder incrível nas mãos. A tecnologia, quando usada para o bem, pode mudar vidas e fazer justiça. O Gabriel me mostrou que idade não é sinônimo de sabedoria e que, às vezes, as soluções para problemas complexos vêm de lugares que a gente menos espera. Nunca subestimem o que vocês são capazes de fazer. Hoje, quando olho para trás e vejo tudo o que aconteceu, percebo que essa história poderia ter terminado de forma completamente diferente. Poderíamos ter perdido tudo. O Fernando poderia ter feito algo contra ele mesmo, e a golpista estaria livre por aí, aplicando golpes em outras famílias. Mas graças à determinação de um adolescente corajoso, tivemos um final feliz. Essa história me ensinou sobre resiliência, sobre família, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Me ensinou que às vezes precisamos aceitar ajuda dos lugares mais improváveis e que orgulho não coloca comida na mesa nem dinheiro no banco. Me ensinou principalmente que amor de família é a coisa mais poderosa que existe nesse mundo. É o que nos mantém de pé quando tudo desmorona.